Olá, como você está? Mais uma vez, aqui o canal O que Rola na Geronto, sempre trazendo assuntos atualizados, importantes, enfim, o que está rolando na gerontologia brasileira, no envelhecimento, na velhice, e esse é o propósito do nosso canal O que Rola na Geronto. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial, além de ser especial duplamente pelo lugar que trabalha, né? E porque é amigo nosso. Nós estamos com o Alexandre Silva. Alexandre Silva, seja muito bem-vindo ao canal Que Rola na Geronto. Hoje, o canal sente-se muito honrado de ter presente aqui para conversar conosco o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa. Essa secretaria faz parte do governo federal, ele faz parte, a secretaria faz parte do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Alexandre Silva, ele é doutor em saúde pública, não é? Inclusive fez parte, estudou na mesma universidade que eu e o Carlos estudamos, saúde pública, na Universidade de São Paulo, e é uma pessoa que tem um compromisso muito importante com a questão da velhice e do envelhecimento. Ele é secretário nacional dessa secretaria, que faz parte dos Direitos Humanos e Cidadania, governo federal, desde o início do ano passado. Portanto, ele já completou um ano de exercício e nós convidamos ele para participar do canal para contar para a gente o que é a secretaria, quais são os objetivos que ela tem nessa questão da velhice no Brasil, dizer para nós quais são os seus projetos, quais são as situações em que essa secretaria pode mudar a vida das pessoas idosas no Brasil. Mas quem vai falar isso é ele. Eu estou só apresentando o nosso secretário nacional. Já estive com ele em outras situações, mas aqui hoje estou assim, muito feliz, Alexandre, de ter você aqui. Então, nessa primeira palavra, sauda quem nos acompanha, por favor. Ah, Marília, minha amiga, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Um abraço também para ele, Sérgio. E agradeço a todas as pessoas, né, que acompanham o canal e muitas são conhecidas, muitas eu quero conhecer. E não é a primeira vez que eu apareço no canal, né? Já estive em um outro momento. E eu acho que é isso, né, Marília? A gente tem aí uma trajetória já de muito tempo, né, de décadas aí no envelhecimento. Então, a gente agora poder dialogar, né? Você daí, eu daqui, falando, né, das construções que continuam a serem feitas para a pessoa idosa é bastante importante. Então, agradeço a oportunidade também, porque eu acho que esse canal tem uma importância muito grande, porque é um canal que tem credibilidade, é um canal que consegue transmitir informações sempre assertivas para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o envelhecimento, o que tem sido pensado, o que pode ser pensado, o que tem que ser repensado, enfim. Então, é também para nós da Secretaria aqui uma grande oportunidade de apresentar para a comunidade, explicar alguns pontos que eu acho que a gente precisa, como eu tenho falado, levantar a pauta da pessoa idosa. Então, acho que esse uma sugestão, né? Eu gostaria de fazer para todas as pessoas vamos levantar a pauta da pessoa idosa. Talvez eu comece a fala desse jeito e termine também desse mesmo jeito, tá? Perfeito. Então, pronto, já está apresentado, já está incluído nessa conversa. E a primeira pergunta é, afinal de contas, o que é a Secretaria Nacional dos Direitos, desculpa, da Pessoa Idosa? O que é e quais são suas atribuições? Tá. Ok. Bom, então a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é uma secretaria, como você mesma já antecipou, está dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É importante a gente destacar direitos humanos e cidadania, porque a gente está pensando aqui na defesa, promoção, e possibilidades de execução da cidadania da pessoa idosa. Então, vejam só, existem vários direitos que todas as pessoas precisam ter assegurados.
direitos que são construídos, direitos que são mais essenciais, enfim. A gente aqui está sempre olhando para esses direitos, olhando para as pessoas idosas, olhando para os grupos sociais e percebendo que cada grupo pode ter um ou mais direito não respeitado. Quando a gente pensa na cidadania, é como isso se materializa, vamos dizer assim, né, resumidamente falando, na vida das pessoas. Como é que as pessoas sentem esse direito sendo respeitado, praticado, protegido na sua vida cotidiana? Então, uma das ações que nós vamos conversar um pouco mais à frente, acredito, vai ser de mostrar como é que isso se dá na vida, no dia a dia das pessoas. Então, nós entendemos, por exemplo, que há um grupo que precisa pensar no direito à moradia, outro precisa ter um direito a um tratamento mais respeitoso, outro precisa ser chamado pelo seu nome, outro precisa ter uma oportunidade de trabalho, outros precisam ter uma primeira oportunidade de lazer, enfim, outros precisam pensar o cuidado. Então, a secretaria aqui, ela vai justamente considerar tudo aquilo que precisa ser respeitado para as pessoas idosas. E a gente faz articulações, movimentos, com vários atores sociais envolvidos na questão da vida da pessoa idosa, na pauta da pessoa idosa, e também em pensar o envelhecimento. Por quê? Muitas pessoas, quando a gente fala dessa questão, e aí eu estou falando de 32 milhões de pessoas idosas hoje, o grupo populacional que mais cresce, que mais vem crescendo nas últimas décadas e continuará a ser o grupo que mais crescerá nas próximas décadas, mas que as pessoas que compõem essas 32 milhões de pessoas idosas não chegam aos 60 anos da mesma forma, né? Não chega com as poupanças de saúde, de participação social, de segurança, de educação para toda a vida, da mesma forma. Então, isso já é um primeiro ponto que a gente olha, né? Que esses pilares para pensar os direitos humanos e a possibilidade de cidadania está prejudicada para muitos desses grupos que chegam aos 60 anos. Mas há um grupo que não chega aos 60 anos, que é esse critério cronológico que a gente está acostumado a utilizar para falar que a pessoa é idosa. Então, nós temos, por exemplo, para alguns grupos, eu vou aqui exemplificar, para pessoas travestis, que dificilmente as pessoas chegam aos 60 anos. E quando chega, não é com as mesmas condições de uma pessoa idosa branca, por exemplo. Né? Que não é a mesma pessoa que teve condições de fazer uma boa poupança, né? E ter uma vida financeira garantida, ou um grupo que conseguiu chegar, como eu tenho falado em alguns espaços, com 5 gerações na mesa num domingo, né? Então você tem lá, né, o tataravô, bisavô, o avô, o filho e o neto, a neta juntos. Então, veja, isso gera uma condição para envelhecer muito diferente de alguns que podem morrer ou por condições precoces, injustas, tanto de violência quanto de um não acesso, que podem sofrer a solidão e, com isso, todos aqueles desfechos como depressão, enfim, e ansiedade, tanto ideação suicida. Então, nós temos hoje a necessidade de pensar também como as pessoas estão envelhecendo. Então, hoje a gente tem, né, se fosse resumir, dois grupos. O grupo de pessoas 60 anos ou mais e o grupo que quer envelhecer, ou seja, toda a população. Alexandre, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, né? Carlos. Segunda vez que você está aqui no canal e agora representando a secretaria. Então, muito bom ter você conosco. Muito obrigado. E, Alexandre, você está falando, né, dessa questão da secretaria, posicionou, né, a secretaria, e eu queria te perguntar o seguinte: que projetos a secretaria tem para este ano, para 2024, né, em relação à pessoa idosa? Quais os projetos que vocês têm para esse ano? Ótimo, boa pergunta, Carlos. Eu já agradeço por ela, porque, e acho que é um ponto interessante a gente trazer aqui para todas as pessoas, que a gente precisou fazer uma análise da efetividade de programas já pré-existentes,
para ver a possibilidade de continuar ou não. E como eu já falei anteriormente, considerando esse grupo de 32 milhões de pessoas idosas que têm diversas especificidades. Então, é necessário a gente considerar, a partir desse contexto, né, que muitas pessoas idosas têm os seus direitos violados. Então, a partir daí, a gente cria 2 programas, que são aqueles programas guarda-chuva, vamos dizer assim, tá? O primeiro é o programa Envelhecer os Territórios, que é um programa que vai criar o agente de direitos humanos, que são pessoas que vivem na comunidade, que vão ajudar, de fato, a pessoa idosa a conseguir ter o seu direito respeitado, exercido. E, consequentemente, né, uma possibilidade maior de viver plenamente a sua cidadania. Então, estou falando de uma pessoa que está com alguma dificuldade para alguma questão da área da saúde, da área previdenciária, da área da educação, da área do lazer. Como é que a gente pode fazer essa articulação a partir desse agente de direitos humanos, que vai receber uma formação da Secretaria em Direitos Humanos? Essa formação, além de ter esse profissional, né, que vai ter um conteúdo teórico, conteúdo prático, a gente também faz um movimento nos territórios, onde a gente vai convidar todos os atores sociais, seja da gestão municipal, seja do conselho, seja de movimentos sociais, seja da academia, seja da defensoria, enfim, nós conversamos com vários atores sociais para criar essa rede. Porque não adianta só essa pessoa saber ter um bom diagnóstico, uma boa escuta, e não ter as possibilidades de um encaminhamento e um bom desfecho de acordo com a vontade dessa pessoa idosa. Então, envelhecer nos territórios parte de uma base de que as pessoas, em geral, querem envelhecer no local onde elas estão. Né? A gente entende que muitas pessoas querem, muitas vezes, viajar, mudar, tal, mas quando isso ocorre, é ali que ela quer envelhecer. Então, que a pessoa idosa possa escolher o lugar onde ela quer envelhecer e que esse lugar esteja pronto para que ela possa envelhecer ali. Então, eu estou falando aqui para muito além do espaço urbano, estou falando da área rural, estou falando de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena, estou falando de favela, estou falando de povos ribeirinhos. Então, nós estamos considerando todos esses grupos que possam escolher o local onde eles queiram envelhecer. Esse programa também vai dar a possibilidade, e aí muitos de nós já sabemos, de criação de um espaço dentro da prefeitura para falar de direitos humanos da pessoa idosa. Quando a gente vai para muitos municípios, talvez seja a maioria dos municípios, a gente vê que há uma pessoa, muitas vezes, nem uma equipe, uma pessoa que acaba tendo como responsabilidade falar de povos, população idosa, LGBTQIA+, mulher, igualdade racial, pessoa com deficiência. Então, ela acaba não tendo condições de fato, fazer uma política pública ali no nível municipal ou no nível estadual. Então, a nossa intenção vamos ajudar a criação desse espaço dentro das prefeituras, para que esses espaços possam ser, de fato, um local de conexão, né, de articulação com tudo aquilo que ocorre no município. E também tem um outro ponto, que é de fazer a formação das pessoas idosas em direitos humanos. Quer dizer, as pessoas idosas precisam cada vez mais entender, ter um letramento do seu direito humano. Então, antes mesmo de eu estar aqui, né, vocês me conhecem da parte de pesquisa que eu fazia, as pessoas não conhecem o estatuto, por exemplo. Né? Então, fica difícil a gente... E essa pessoa que vai sofrendo discriminação, ela acaba cada vez mais conhecendo menos os seus direitos, né? Porque acaba tendo uma reprodução tão frequente de violência que ela acaba não percebendo que aquilo não é favor nenhum, é um direito que ela tem. Né? Então, a gente quer realmente que isso ocorra e que ela consiga cada vez mais participar dos espaços políticos. Né? Espaço político pode ser na rua, pode ser quando ela vai num espaço de saúde, né, de trabalho, quando ela sai com algum familiar. Então, que isso ela possa entender que essa pessoa idosa sim é convidada para fazer parte de um país democrático de direito. Então, esse é o primeiro programa nosso. O outro programa nosso é o Viva Mais Cidadania,
Esse programa, ele vai olhar, ele está alinhado ao artigo 5º da Convenção Interamericana, essa que o Brasil foi signatário. O artigo 5º fala da atenção que nós precisamos ter para as pessoas idosas que sofrem múltiplas vulnerabilidades e sofrem múltiplas discriminações. Aí eu estou englobando uma série de grupos sociais, estou falando de pessoas pretas, pessoas idosas com deficiência, pessoas idosas em situação de rua, pessoas idosas LGBTQIA+, pessoas idosas privadas de liberdade, pessoas idosas indígenas, dos povos tradicionais, enfim, eu estou falando de vários grupos aqui que pode ter as condições de vulnerabilidades sendo colocadas ali como barreiras ao longo da sua trajetória de vida e também as múltiplas discriminações, né? Considerando que a primeira é por ser a pessoa mais velha, e nós sabemos o quanto o idadismo é forte no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, isso vai gerando várias condições, né? Tanto no nível lá mais cultural, institucional, interpessoal, e quando vai, né, internalizar na própria pessoa. Então, isso para nós é bastante preocupante. Então, esse programa Viva Mais Cidadania, ele vai ter essa escuta dos grupos, porque é isso, né? Cada grupo tem uma especificidade, cada grupo tem uma demanda, e não importa se são grupos sociais, às vezes grupos sociais como quilombolas, indígenas, às vezes no mesmo estado, podem ter demandas específicas, então é fazer isso, né? Pensando no que nós temos como já dado pelas pesquisas, pelos formuladores de políticas públicas, que são os serviços centrados na pessoa idosa, naquilo que ela deseja. Então, quando a gente vai para o território e vai escutar essas pessoas, a gente quer que sejam elencados alguns problemas, e esses problemas tentarão ser resolvidos, seja no nível aqui federal, estadual, municipal, ou ali do bairro mesmo. Além disso, fazer alguns mutirões e, quando necessário e quando possível, caravanas, aí trazendo alguns pontos que nós já sabemos que são demandas frequentes das pessoas idosas, questão de saúde, então pensar alguns diagnósticos que envolva a saúde bucal, que envolva, por exemplo, na área rural, a questão de câncer de pele, câncer de boca, mas também pensar na questão da previdenciária, quando muitas pessoas idosas já conseguiu os critérios para se aposentar, mas não consegue, pensando nas pessoas idosas que querem voltar a estudar para aprender mais, pensar nas pessoas que querem usar um aparelho digital, um celular, alguma coisa, mas que, né, tem uma dificuldade, aí fica exposta a algum tipo de violência perpetuada, né, por meio desse ambiente virtual. Enfim, nós queremos fazer esse programa justamente para atender essas especificidades. Temos também 2 projetos, dá tempo de falar, Marília e Carlos? Temos também 2 projetos que são o Educação para Toda a Vida e o Vida Digna em Casa. Tá? Educação para Toda a Vida é um programa que ocorre para a gente diminuir o analfabetismo presente na população idosa. Né? Para quem não sabe, nós temos algo em torno de 9 milhões e meio de pessoas analfabetas no nosso país. Dessas, 5 milhões são pessoas idosas. É um número assim muito preocupante e que gera também uma outra exclusão e, consequentemente, uma necessidade de olhar para tudo aquilo que essa pessoa precisa, garantindo esse acesso. Então, pensando na educação para toda a vida, a gente tem que olhar para as pessoas que querem aprender, só que essas pessoas, como a gente sabe, são pessoas donas das suas próprias biografias, identidades, trajetórias de vida. Então, utilizar a educação popular é um meio que, para nós, é bastante adequado e respeitoso a esse conhecimento que a pessoa idosa acumulou ao longo do tempo. Mas também há uma outra etapa desse projeto, que é pensar a formação técnica tecnológica e, quando possível, de desejo, também pensar a formação no nível superior. O Vida Digna em Casa, ele vai também pensar aquela pessoa que está em casa
acamada ou domiciliada, ou seja, ela não consegue sair de casa por algum motivo, porque precisa de um andador, de uma bengala, ou a pessoa que está acamada, uma cama boa, um colchão adequado, ou aquela pessoa que tem algum problema respiratório, né, e precisa de algum aparelho para uso diário. Então, esse programa ele vai articular junto com o SUS para poder garantir essa possibilidade, né? E isso tem um ponto particular também, porque nós sabemos que em alguns modelos de assistência domiciliares que nós conhecemos, a gente acaba transferindo mais um pouco dessa ação para quem cuida, geralmente a mulher cuidadora. Então, esse programa vem com um diferencial também, que é dar momentos de respiro para essa pessoa que cuida, que essa pessoa também tenha os seus direitos respeitados. Então, é um projeto que vai iniciar no Rio Grande do Norte, nós já estamos para ter esse lançamento da ação prática, estamos agora, isso já foi anunciado, né, pelo nosso ministério, pela governadora, enfim, e agora estamos nos ajustes finais realmente para pôr na prática isso. Nós vamos fazer também na área rural, que é um grande desafio. A gente precisa ter todo esse grupo de profissionais que vão... e aí eu estou colocando já, para que todos possam saber, que é uma demanda de muito tempo, profissionais da saúde, da assistência social e dos direitos humanos já para iniciar esse programa Vida Digna em Casa, com indicadores das possibilidades de bem-estar, vamos dizer assim, de todas as pessoas relacionadas com o cuidado. E nós temos também um outro projeto, que é o Viva Mais Cidadania Digital, que diz respeito a esse cenário que talvez todo mundo aqui que está nos assistindo vai ter uma experiência desagradável, que é pessoa idosa que caiu em algum golpe, né, perpetuado nos meios digitais. Então, a nossa ação vai ser principalmente para evitar a violência financeira e patrimonial, que ocorre a partir dos aplicativos, redes sociais, mas também pensar no enfrentamento ao discurso de ódio e às fake news. E isso é importante frisar, porque agora nós temos um ano eleitoral, né, municipal, e possivelmente essa estratégia, né, mal intencionada, virá de novo com bastante força. Então, nós temos essas ações, nós já temos um projeto acontecendo aqui, piloto, na maior favela do país, que é uma das maiores favelas do país, que fica ali no Sol Nascente e Pôr do Sol, aqui mesmo em Brasília, e já estamos, né, observando qual vai ser o desfecho dessa ação, e aí sim vai querer disseminar isso para outras áreas, tá? Uau! Alexandre, acho que a gente já... primeiro, eu queria pedir desculpa pela minha tosse quando eu fui Sem formular a problemas. pergunta. Eu estou há uma semana já com uma faringite e eu estou me cuidando, enfim, a tosse veio e eu não consegui controlar, mas ficou clara a pergunta. Então, nós estamos conversando com Alexandre Silva, que é o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa. Então, eu acho que isso sintetiza muito tudo o que ele falou agora. E esta secretaria está vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, tudo que ele nos contou agora está diretamente vinculado a esses dois grandes nomes que ele representa aqui, e mais, ele nos contou qual é o papel dessa secretaria que, sinteticamente, é articular com os vários atores do cenário nacional os direitos à proteção das pessoas idosas. Seria um pouco disso, e ele nos contou os 4 projetos que já estão em execução, mas aí me veio uma seguinte questão: como você conversa, como você atua, como você fala com os municípios brasileiros, uma vez que na configuração do Estado brasileiro, quem é o maior agente executor de política pública é o município. Como toda essa construção que você tem, esse investimento na proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, se efetiva nos municípios brasileiros e se o Estado ou as unidades, né, da federação têm parte nisso. Como que você costura tudo isso, Alexandre, em nome da secretaria? Tá.
O ministro Silvio Almeida, quando monta a equipe, faz uma série de considerações importantes e que né, é, também articulado com o nosso presidente, da gente cada vez mais fazer presente nos municípios. Então, existe um movimento tanto no vindo do ministro, como também aqui na secretaria, que é da criação, por exemplo, da rede de gestores. Então, existe essa lá dos secretários estaduais, né, das pastas mais afins de direitos humanos, e também pensando da pessoa idosa. Não são todos os estados que têm esse gestor de direitos humanos da pessoa idosa. Muitas vezes está na assistência, que é algo mais comum, ou está na saúde, alguns estão na educação, no esporte, enfim, habitação, mas a gente procurou de cada um, né, dos nossos estados e do DF, qual é esse gestor que fica com com a pauta da pessoa idosa. Esse é um ponto central para te responder, Marília, Carlos e pessoas que estão nos assistindo, que a partir daí a gente começa a ter uma possibilidade de capilaridade maior para os municípios. Então, os municípios começam já a saber o que está sendo executado aqui no nível federal e que quer alcançar lá nos municípios, todos os municípios do nosso país. Esse é o primeiro ponto. Nós temos também aqui que é uma inovação dessa gestão, que é a assessoria de participação social e diversidade. Então, todo ministério tem uma pessoa responsável por essa função. Então, essa pessoa também nos ajuda a fazer essa aproximação com os diversos grupos sociais, movimentos sociais, lideranças comunitárias, também de todos os municípios do nosso país. Tem também uma outra assessoria que vai discutir a ação interfederativa, ou seja, como é que o governo federal, estadual e municipal podem dialogar também. Então, essas são algumas ações que nós temos para poder fazer com que isso ocorra. Quem me conhece aqui sabe o quanto eu tenho de preocupação, militância, ativismo com os grupos sociais, então eu também vou para esses locais. Então, recentemente a gente fez agora, né, uma ida para dois municípios do interior do Goiás, justamente para mostrar, né, que o governo está aqui atuando. Um outro ponto que nós tivemos também, e aí a pergunta de Maria tem muito sentido, porque causa até um certo estranhamento, foi o ano passado, quando teve aquelas enchentes no litoral norte, onde nós ligamos aqui, cada um de nós foi ligando, porque é uma questão de urgência e que, de fato, foi no começo de uma gestão, nós tínhamos que saber como é que as pessoas estavam. E muitos, né, gestores e membros de conselho não acreditavam que éramos nós, porque nunca tinha acontecido isso. Então, é realmente estar presente, né, ou se fazer presente com esses atores sociais, municípios, estados, é uma demanda nossa, e aí, né, a equipe acaba tendo essa afinidade, porque as pessoas que estão têm essa, vamos falar assim, né, essa marca também na forma de fazer a pauta que compete, né? Então, eu estou falando aqui da pessoa idosa, mas as outras também têm um modo muito semelhante de operar. A gente também tem a questão do conselho. O conselho é também um ator muito importante nessa condição, então a nossa aproximação com o conselho também facilita isso, e aí também já aproveito o canal para dizer que nós cada vez mais estamos aqui querendo conectar, querendo saber das experiências, para que, de fato, as pessoas possam ser escutadas das mais diversas formas. Nós temos também o interesse de retomar uma discussão já antiga, né, da RENADI, a Rede Nacional de Defesa da Pessoa Idosa, que agora começa a ganhar mais atores. Então, essa rede de gestores ela já saiu, né, já há um decreto, tudo mais. Foi agora aprovado o regimento da rede de gestores, ou seja, ela já existe, já está aí para ser articulada. E nós temos também um dos eixos importantes colocados pelo ministro, e que aí a gente sabe o quanto vocês entendem bem isso, porque vocês têm um canal, que é a comunicação, né? Então, assim, a comunicação é um ponto central, porque nós sabemos o quanto as pessoas idosas têm dificuldade. Eu particularmente, não é porque vocês são meus amigos, né, amiga, mas eu entendo que esse canal, né, essa rede social utilizada por canal, é uma rede que as pessoas idosas usam bastante, né? Então, essa rede, o rádio,
né? São formas de comunicação bastante efetivas para alcançar as pessoas idosas. Então, isso a gente tem feito, e há também aqui uma assessoria parlamentar que também vai nos ajudar a fazer o diálogo com os parlamentares. Eu espero ter respondido sua pergunta, Marília. Se quiser mais um detalhamento, eu posso passar para você. Não, nessa altura você respondeu, mas aí eu pergunto para você, bem prático, com quantas pessoas você trabalha aí na secretaria? Qual que é a sua equipe? Desculpa? Quantas pessoas trabalham com você na secretaria? Você tem uma equipe de trabalho que essa conversa exige uma pessoa ligar, conversar, fazer, uma vez que a articulação não é, e a construção de uma rede nacional é um desafio grande. Você tem uma super equipe aí grande? Eu gostaria de ter uma equipe maior, né? Assim, isso não tem, é inegável, assim. Mas acho que é uma pergunta que qualquer pessoa do governo, se você perguntar, vai falar, né? Infelizmente, a gente teve, né, uma condição, né? Eu ia falar uma herança anterior muito ruim, que foi um certo esvaziamento, né, de cargos, de funções. Então, assim, é muito escasso a nossa equipe, né? Ter uma equipe de coordenação, uma outra que dá esse suporte para coordenadoras e coordenadores, mas é uma equipe muito pequena, né? Quando as pessoas às vezes vêm aqui e falam, olha, né, eu estava pedindo isso, eu falo, olha a minha equipe aqui, né? Então, assim, não é algo que a gente consegue fazer as coisas na velocidade que as pessoas gostariam, que também eu gostaria, né? E que também os coordenadores também gostariam, coordenadoras também gostariam. Mas a gente tem feito uma série de ações junto também com a nossa secretaria executiva, que, por exemplo, nessa semana, justamente na gravação desse programa, estão chegando mais 4 pessoas, né? Então, assim, a gente tem feito vários movimentos para tentar trazer. Mas eu também quero aproveitar, Marília, e dizer que é o seguinte também, né? Eu tenho uma formação onde eu acredito o sucesso e o fracasso ao coletivo. Então, assim, convidar também todas as pessoas que estão nos ouvindo, que já fazem parte da pauta da pessoa idosa, para fazer a gestão comigo é bastante importante, né? Então, eu sei que muitos grupos sociais, que muitos acadêmicos, que muitos gestores, enfim, que muitos profissionais do terceiro setor, muitas ONGs, enfim, muitas pessoas, né, defensores, promotoria, enfim, conselheiros, muitas pessoas estão fazendo coisas para o bem da pessoa idosa. Eu acho que a ideia é vamos se unir. Vamos se unir. Eu sei que pode ter algumas divergências do que eu quero como prioridade, do que eu não quero, tal, mas todo mundo quer o bem dessa pessoa idosa, né? Então, vamos tentar ali junto do seu município, que vai articular com o seu estado, que vai articular conosco aqui, para fazer de fato essa rede. E eu acho que a gente consegue fazer. Não é algo utópico, né? É algo que é possível fazer se a gente respeitar, né, os posicionamentos, os pontos de vista, as prioridades das pessoas e tentar achar um ponto de equilíbrio. Eu acho que isso é possível. Eu falo muito isso nos espaços e eu quero aproveitar esse canal para dizer isso. É possível fazer, né? Estamos numa gestão que ouve, estamos numa gestão que escuta, numa gestão que deixa falar. E ao fazer isso, a gente está convidando as pessoas para a participação social. Então, as pessoas idosas que têm prioridade para fazer uma reunião comigo, para me visitar, quando eu faço as viagens, eu sempre tenho, né, todo mundo aqui sabe, olha, o secretário também quer visitar grupos de pessoas idosas, mas essas que realmente têm, né, uma situação real daquele local para a gente poder realmente saber e eu apresentar os programas, ouvi-las e falar, faz sentido para você isso? E se não faz, o que nós podemos fazer para melhorar? Então, quando eu apresento, por exemplo, esses 2 programas e 3 projetos, é porque, de fato, é algo feito também escutando as pessoas, né? Tem muita gente trazendo informação, diagnósticos das mais diversas áreas, e aí a gente tenta fazer isso e articular
com os ministérios, com os estados que são disponíveis, com os municípios que são disponíveis para poder pensar a pauta da pessoa idosa. O idadismo também se dá a partir desse não lugar de diálogo, tanto no estado, quanto na prefeitura, quanto em alguma secretaria em particular. Então, por isso que esse chamamento para todas as pessoas estarem conosco aqui. E Alexandre, é muito importante isso que você está falando e assim, pegando até o gancho, né, do que você disse agora, de que você está numa gestão, né, estamos, né, numa gestão que ouve, que dialoga, né, você falou rapidamente, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente como que é a relação da secretaria com o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, né? Como é que vocês estão trabalhando isso? Vocês trabalham juntos? Como que é essa relação? Carlos, essa pergunta é uma das perguntas mais importantes assim para muitas pessoas que estão acompanhando, né, os últimos anos de gestão, porque de fato a gente teve momentos de muita tensão, preocupação e até medo, vamos dizer assim, né? Bom, para quem não sabe um pouco da história, eu vou tentar resumir. O Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, ele tem, por natureza, né, por construção, por conquista, né, de política, de vários atores sociais, uma composição que tem 14 representantes da sociedade civil e 14 dos ministérios afins ou mais próximos da pauta da pessoa idosa. Nas últimas duas gestões, esse número reduziu absurdamente e não tinha naquele momento uma perspectiva de retorno. Então, quando a gente assume essa gestão no ano passado, a gente faz todo o movimento para restabelecer esses 14 membros, mas considerando muito do que eu já apresentei aqui para as senhoras e para os senhores, a gente vê a necessidade, e quem me conhece sabe que é algo que eu sempre defendo, que é de todas as pessoas serem representadas, né? Que essa representatividade, que essa diversidade não seja apenas de foto, mas que seja de fato. Então, a gente fez aqui, né, sempre com o apoio da executiva, com o apoio do ministro, enfim, e de outras áreas que vão nos ajudar, né, a consultoria jurídica, enfim, nós conseguimos sair de 14 para 18, ou seja, tem representantes dos mais diversos segmentos que discutem a pauta da pessoa idosa. Sumiu a minha imagem? Sumiu a sua imagem, Alexandre. Talvez a... Sumiu. Espera que eu estou vendo aqui. Vamos resolver. Esperem um pouquinho que isso tudo vai dar certo. Ele está só... talvez caiu a imagem, mas o som dele está mantido, né, Carlos? E a gente está conversando com Alexandre Silva, nosso digníssimo secretário, né, nacional, né, dos direitos da pessoa idosa, um órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e ele já contou tudo que a secretaria tem feito, tudo que a secretaria tem investido para que as pessoas idosas brasileiras tenham seus direitos preservados, mantidos e alargados. Voltou, Alexandre, a palavra é sua. Então, como eu vinha dito, a gente sai de 14 e vai para 18. Por que 18? Porque agora a gente entende que é necessário pensar essa diversidade a partir do conceito, né, desse olhar político, vamos dizer assim, das interseccionalidades, ou seja, ser uma pessoa idosa mulher, uma pessoa idosa mulher e preta, uma mulher idosa preta, pobre, ou enfim, isso faz diferença para a gente olhar, né, uma pessoa indígena com deficiência. Então, tem várias particularidades para olhar a pessoa idosa. Então, a gente aumenta de 14 para 18. Então, a gente coloca um representante para pensar mulheres, para pensar povos indígenas, igualdade racial e população LGBTQIA+. Então, esse é um ganho histórico para o Conselho da Pessoa Idosa, que é ter esses representantes também. Então, quando a gente vê, né, a retomada do Conselho, um momento muito importante para a história, né, da nossa área,
a gente começa a fazer esse diálogo muito próximo. Então, hoje, né, o Conselho volta ao seu funcionamento com reconhecimento. Tivemos a última reunião agora com convidados, até teve aqui o nosso secretário Renato Simões, que veio falar muito sobre a importância do Conselho, que veio falar para nós como tem sido as conferências nacionais de mais diversos grupos, que nós também estamos para realizar a nossa, né? E isso também é uma outra demanda já esperada de muito tempo, uma conferência com muita participação social de fato, né? Trazendo as pessoas lá dos bairros mais afastados das regiões urbanas do nosso país. Então, o Conselho vem, de fato, nos ajudar na deliberação, de pensar as políticas, de ver as ações, de fazer um momento de apoio, mas também de crítica, mas sempre pensando no crescimento, né, das políticas e do alcance dessas políticas da pessoa idosa. A gente tem agora também a possibilidade de ampliar o alcance de alguns dos nossos programas e projetos, também a partir do Conselho, caso o Conselho veja essa oportunidade, e nós também, com a Secretaria, podemos apoiar algum projeto, alguma ação que o Conselho queira construir e que queira fazer em parceria conosco. Então, nós já estamos nessa conversa e possivelmente a gente vai ter já algumas ações para apresentar em conjunto com o Conselho, né? O Conselho que também muitas vezes já fez ano passado, apoiou também já alguns projetos da Secretaria, alguns programas da Secretaria também. Perfeito, lembre-se, a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vamos ficar ligados, acompanhar e ter uma representatividade. Me lembro de que participei da primeira, da segunda, da terceira, e agora nós estamos aí com mais uma na pauta, na agenda. Alexandre, nosso tempo está terminando, já quase, e eu não posso deixar de fazer a última pergunta, que diz respeito a nós, povo brasileiro, porque a Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa foi aprovada em 2015. O Brasil foi signatário, ou seja, ele assinou essa conferência, mas ele ainda não ratificou. O que isso quer dizer? Nosso Congresso, né, precisa ratificar, fazer valer efetivamente isso. E a gente já participou de tantos movimentos nacionais pró-ratificação, e aí eu gostaria que você, nessa última pergunta, dissesse se tem um compromisso da Secretaria pró-ratificação da Convenção Interamericana que garante os direitos da pessoa idosa, seus comentários sobre isso, lembrando que a pauta está de pé ainda e nós estamos juntos nessa conquista. A Convenção Interamericana de Proteção de Direitos dos Idosos, ela é mais um marco normativo importante para o nosso país. Só para situar um pouco as pessoas, para entender um pouquinho o que quer dizer isso, veja, alguns países, muitos países, não têm nenhum marco normativo que assegura a defesa, a proteção dos direitos humanos da pessoa idosa. Isso quer dizer o seguinte, tem países onde a pessoa idosa pode estar tendo um infarto, acidente vascular encefálico, ter tido uma queda com uma fratura exposta, que se ela não tiver dinheiro, ela não vai entrar no hospital. Ela vai morrer na porta do hospital. Isso para a gente é algo quase que inimaginável, que a gente sabe, né? Desde quando a gente criou a nossa Constituição Federal, o primeiro marco normativo, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, e quando nós somos signatários da Convenção, isso para a gente é impossível. As pessoas entram, elas têm acesso. O hospital, né, os hospitais no nosso país são um espaço de porta aberta. Assim, você está com problema, você pode chegar lá. É lógico que nós precisamos aprimorar cada vez mais isso. O aprimoramento vem tanto de como a gente vai direcionar, né, uma dor de cabeça, se é para um hospital, se é para uma UBS, a capilaridade dos hospitais, a capilaridade das UBS, a capilaridade dos centros de reabilitação, a capilaridade dos centros de atenção biopsicossocial, a capilaridade dos centros-dia, enfim, tudo isso pode ser ampliado. Mas nós temos marcos normativos que garantem essas possibilidades e hoje nós só estamos com o grupo crescendo muito porque esses marcos normativos permitem a construção de políticas públicas
eficazes ou bem efetivas. Então, estou falando de SUS, estou falando de SUAS e de tantas outras. Então, a ratificação para nós é mais um marco normativo que vai reforçar e garantir os direitos das pessoas idosas no nosso país. A gente tem lutado muito para que essa ratificação ocorra com o status de emenda constitucional, com um número grande de aprovação dos parlamentares, para que isso ganhe uma força de emenda constitucional e a gente possa ter até um recurso orçamentário maior para isso tudo, né? É uma possibilidade. No entanto, há uma grande discussão sobre isso, por quê? Por ser uma convenção interamericana, já entra no nosso ambiente, né, jurídico como um documento supralegal, né, de uma força muito grande. Então, a gente tem até conversado juntamente com o Conselho, é até bom ter feito a pergunta anterior, Marília e Carlos, para a gente realmente ver como serão as próximas tentativas. O ano passado, nós tentamos aqui 5 vezes, assim, sabe? Essa aprovação, essa ratificação. Mas, infelizmente, aí eu falo isso com muito respeito às pessoas que estão nos ouvindo, há um grupo, né, que representa uma parte bem conservadora ainda, que não quer essa aprovação justamente porque em alguns pontos dessa convenção a gente fala do direito das pessoas idosas LGBTQIA+. E isso, para a nossa gestão, qualquer coisa que não seja isso, não dá para questionar. Quando a gente fala, né, quando o ministro falou lá atrás que todas as vidas são valiosas, é que são todas. Então não dá para fazer concessão de onde se lê travesti, lésbica, gay, está lendo sexo biológico masculino. Não é isso. Isso não está em discussão, tá? Eu sei que nós que estamos na área do envelhecimento não queremos, eu sei que a Secretaria assim, da LGBTQIA+, também não quer, eu sei que o ministro também não quer e que o presidente também não quer. Né? Então, assim, então a gente não tem negociação para essa pauta, porque é invisibilizar um grupo que depois de muita luta, muita articulação e muito apoio, consegue ter a visibilidade. Nós sabemos a realidade de injustiça e desigualdade que tem para a população LGBTQIA+, e que tem algumas especificidades e iniquidades para as pessoas idosas LGBTQIA+. Então não dá para invisibilizar isso. Né? Já gerou um incômodo não ter, por exemplo, no censo nosso agora essa informação. Quem dirá agora invisibilizar essas pessoas para não trazer ações pensando nesses direitos e cidadania que elas merecem. Então, nós estamos nesse momento. Então, o que acontece pode ser que algum parlamentar queira, articulando com a gente ou não, levantar essa pauta. Então, a gente não sabe qual vai ser a forma da aprovação que isso vai acontecer. Né? E isso para a gente é uma situação que nós estamos monitorando, né? Não só aqui a secretaria, mais a secretaria executiva, mais a nossa assessoria parlamentar, para ver quando é que isso vai acontecer e esse apoio, essa tratativa. Mas é esse o cenário. Então, eu queria só também deixar as pessoas bem informadas, Marília e Carlos, para dizer isso. Né? Nós já temos métodos normativos, o nosso estatuto, a nossa política, já garantem muitos aspectos que a convenção já traz. E a grande preocupação no mundo primeiro, se o Brasil vai ratificar. Esse é o ponto principal, para que a gente possa, de novo, voltar a ser um desses protagonistas no cenário mundial da pessoa idosa. Para que os senhores possam ficar um pouco mais atualizado ainda, existe já um outro movimento de pensar uma convenção internacional da pessoa idosa. Por quê? Porque muitos países do mundo não têm qualquer marco normativo. O Brasil hoje, junto com Portugal, são os países cofacilitadores dessa discussão de uma convenção internacional. Mas é algo muito complexo. Eu vou trazer aqui uma situação real que nós temos. Por exemplo, em Roraima, nós temos ali 4 grupos, talvez, de pessoas idosas para a gente pensar nas ações e garantia dos direitos, né? Então, tem as pessoas idosas indígenas do Brasil, as pessoas idosas de Roraima.
as pessoas idosas indígenas da Venezuela e as pessoas idosas da Venezuela, que vêm para o Brasil, porque aqui nós temos, pelos marcos normativos, algumas condições de saúde, trabalho, previdenciária, da assistência social, que muitos países não possuem, ou se possuem, é pouco efetivo ainda. Então, imagine isso vezes o mundo. Então, pensar uma convenção interamericana já está mais avançada, já houve, né, a aprovação de outros membros, então isso já está avançando mais, mas uma internacional, que também vai ser uma outra demanda que vai chegar para muitas das pessoas que estão próximas da gerontologia, é também para pensar em como tem que ser muito dialogado. Então, o Brasil ser um desses cofacilitadores mostra já a importância do Brasil no cenário internacional. Olha, e a Convenção Internacional, eu já fui em duas assembleias nas Nações Unidas, apoiando, discutindo este assunto, e há uma resistência muito grande por parte dos países mais desenvolvidos em relação à criação de uma convenção que alegam que os direitos já estão assegurados no seu processo jurídico, protetivo, enfim, são lutas, e eu acho que a sua presença, Alexandre Silva, conosco neste momento, nesse tema tão importante, porque o canal que rola na Geronto fala sobre questão central, é envelhecimento, abrindo um leque de possibilidades de reflexão, de novidades, você vem trazer este compromisso tão presente, tão importante, para que as pessoas que nos escutem prestem atenção. Temos um longo caminho a percorrer. Eu acho que você chamou a atenção muito boa. Este é um ano político em relação a quem vamos escolher para ser os prefeitos dos 5.700 municípios que compõem o Brasil. Aqui em São Paulo são 55 vereadores ou vereadoras que nós vamos eleger só no município de São Paulo. Então, portanto, é muito importante. As pessoas idosas constituem hoje 15% da população brasileira. E pessoas idosas têm a prerrogativa de não votar após os 70 anos. E este canal já discutiu este assunto aqui, dizendo que nós deveríamos continuar sempre a exercer o direito de voto, que é o dever a maior nosso de cidadania. E cuidado, não entre, nós temos uns perigos muito iminentes esse ano, inteligência artificial, fake news, enfim, é esse o nosso propósito, dialogar com você, com a sociedade, em relação a esse processo político, processo de direito, processo que o Brasil tanto passa e que nós precisamos nos comprometer. Alexandre, meu querido, o nosso tempo já foi. A gente agradece muito a sua presença e agora eu te dou a palavra para você deixar as suas considerações finais e aí eu volto e agradeço a sua presença mais uma vez. Tá joia. Eu queria aproveitar, Marília, para trazer, Carlos, trazer um pouco mais de algumas ações que estão acontecendo aqui também e fazer depois um convite para as pessoas que estão nos assistindo, todas, tá? Até quem está organizando a parte técnica, enfim, todo mundo aqui, que é o seguinte, nós temos também aqui na Secretaria, fizemos 2 consultorias para pensar em pontos específicos que também afetam as pessoas idosas, tá? Estamos falando isso, né? Essa gravação sendo feita em 2024, né? Começo do mês de março, e nós estamos lidando com os eventos climáticos e desastres ambientais. Nós sabemos que, proporcionalmente, as pessoas idosas são as mais afetadas tanto nas perdas, nos traumas e, infelizmente, na morte também. Então, nós temos uma consultoria aqui que vai ajudar a aprimorar o protocolo que o Ministério já tem para assistir melhor as pessoas idosas e pensar também não só no momento da crise, mas antes e depois, para saber como essas pessoas idosas precisam ser atendidas, assistidas nesse momento. Então, o pré, só como exemplo, é a gente saber quantas pessoas que estão em áreas de risco que precisam sair dessas casas para ir para a casa ou de um familiar ou de algum outro abrigo e saber se esse abrigo vai realmente respeitar as demandas físicas, emocionais, cognitivas dessa pessoa. E depois, por exemplo, é saber que muitas vezes a gente vê no momento de uma enchente ou de algum outro evento, saques,
de móveis. E às vezes as pessoas idosas não saem de casa não porque elas não sabem, mas porque elas têm medo de perder aquilo que foi, né, ali conquistado a partir de muito esforço. Então, pensar no depois, por exemplo, se houve a perda de um móvel, por exemplo, como é que isso pode ser feito? E um outro também, uma outra consultoria que está em andamento, que é pensar no desenho universal, que aí entra o que eu falei lá no início, que é o envelhecimento, as possibilidades de todas as pessoas envelhecerem bem, tá? Esse também é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Nós tivemos também o primeiro edital para pessoas idosas que vivem nas periferias. Esse também é o outro marco histórico nosso aqui. Nunca houve um edital para pessoas idosas que vivem nas periferias. Estamos com outro aberto, eu queria também usar o canal para divulgar, que é um edital para os povos tradicionais. Os 28 povos tradicionais têm um edital pensando no eixo da saúde e da economia solidária. Compreendendo que muitos desses grupos não têm por hábito estar nesse ambiente onde se fala do envelhecimento, da gerontologia, a gente criou um tutorial para explicar para as pessoas como vão acessar. A gente criou, né, uma condição para que todas aquelas que já têm alguma ação para pessoas idosas possam concorrer a esse edital. Então, eu queria destacar isso também que a gente tem feito aqui. E, ao final, eu queria trazer essa questão da eleição, da conferência e do plano nacional. Então, vamos lá. Da eleição. Super importante o que você falou, Marília. Concordo com você e vou só acrescentar. As pessoas idosas poderão decidir quem serão os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Há municípios onde a cada 4 pessoas, uma já é idosa. Há município onde a cada 3 pessoas, uma já é idosa. Então, veja, já temos historicamente, nós temos a população brasileira tem 15,8% de pessoas idosas. Quando a gente vai olhar o percentual de pessoas idosas que votam, esse número está no mínimo, na média, acima de 21,4%. Ou seja, muitas pessoas idosas votam e nós queremos que cada vez mais elas participem desse cenário. Então é importante a gente, como Marília falou muito bem, a gente evitar a fake news, evitar o discurso de ódio e trazer informações. Que as pessoas idosas possam votar com a transparência dos candidatos e das candidatas que elas podem votar. Então nós estamos aqui com uma campanha também que vai sair nos próximos dias para falar sobre isso. Olha, a pessoa idosa precisa ter as condições para poder votar. E nós temos, como foi falado nessa conversa aqui com vocês, aquelas pessoas analfabetas de baixa escolaridade. Então, nós temos que ter uma outra forma de comunicação para que essas pessoas tenham segurança e autonomia em quem elas vão votar para serem seus representantes ou suas representantes. O outro convite que eu faço agora é para a participação de todas as pessoas na construção do Plano Nacional e depois da conferência. Então, nós temos aqui, e isso também é um ponto importante para colocar, Marília, porque, como dizia, a preocupação da ratificação da Convenção Interamericana, pensando no Estado de emenda constitucional para garantir recursos, também, uma das expectativas é essa, nós já temos um plano em andamento. Então, o plano, para quem nunca ouviu falar, é um momento onde o governo todo se une para falar o que cada ministério está fazendo para um certo grupo. Chegou agora o momento de falar da pessoa idosa. O próprio presidente fez essa solicitação para nós, né? Já vem sido feito isso, né, um desenho desde o ano passado, mas agora tem prazos de entregas, vamos dizer assim. Então, o Plano Nacional ele começa com essa conversa com todos os ministérios, a gente apresenta quais são as demandas, o cenário hoje, né, da política, das políticas, dos problemas, dos desafios, das conquistas, das expectativas, e ver em cada ministério o que ele tem feito para a pessoa idosa e o que ele poderia fazer para a pessoa idosa. Depois a gente vai para um outro momento, onde nós vamos chamar especialistas para poder fazerem as suas considerações, falar com algumas instituições que também lidam com as pessoas idosas, mas que não estão numa estrutura de ministério. E depois vem um momento muito importante, talvez o mais importante, que é da participação social.
Então, é esse convite que eu quero fazer para as pessoas, Marília e Cássio, se vocês me permitem, fiquem atentas ao nosso ministério, ao site do ministério, para que quando abrir esse momento da participação social, que vocês possam fazer. E há um ponto importante que esse canal vai ajudar muito, não sei também como vocês podem fazer lá na frente, Marília e Carlos, agora é pedindo uma ajuda, como a gente pode mostrar para as pessoas idosas como elas podem acessar com segurança as plataformas para a participação social. É onde eu vou ler tudo que foi feito e falar, olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo parcialmente, e aí faz as contribuições. Porque a gente sabe, até por falar desse meio digital de violência, o quanto algumas pessoas idosas ficam receosas em colocar o CPF, depois confirma, ou vai para o e-mail, depois confirma, enfim. Eu acho que é importante ter pessoas de confiança para poder mostrar para essas pessoas que esse ambiente do governo é um ambiente seguro para poder ter a participação social, porque é fundamental a participação das pessoas idosas no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E o outro agora, que está para a gente, nós já começamos os primeiros passos, é para a realização da sexta Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa também, que já está nos trâmites de construção, né? A gente está mandando para a Executiva, para a Casa Civil, enfim. Eu não posso falar de calendário, porque ele está sendo construído também, e tem, né, no meio disso tudo, um momento político, e tem todo, né, as etapas, para quem já sabe que é uma conferência, que precisam ser realizadas. Então, a primeira agora é a gente pactuar, né, uma data prevista, combinada, depois ter um documento que vai reger as conversas nos municípios, estados, depois algumas reuniões mais de pontos estratégicos que a gente vai deliberar e depois realizar a Conferência Nacional. Então, gostaria também que as pessoas já ficassem atentas ao que vai acontecer nos próximos meses nos seus municípios e que vocês participem e que chamem pessoas para participar também. É o momento que a gente tem de uma gestão que está atenta e que está aberta para realmente colocar saberes e práticas das mais diversas. Nós sabemos o quanto o Brasil tem de experiências positivas para lidar com os problemas que afetam as pessoas idosas. Então, muitas vezes não temos que reinventar nada aqui, é já pegar alguma coisa que está acontecendo e potencializar. Outras estão acontecendo, mas é só fazer um ajuste fino que também potencializa. E outras vezes é criar coisas novas. Então, nós temos hoje no nosso país velhos e novos problemas que precisam ser enfrentados. E por isso, agora eu vou terminar a mesma fala falando, precisamos de todas as pessoas juntas. Então, agradeço muito essa oportunidade. Obrigado, Marília. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ieda. Obrigado, Sérgio. E obrigado às pessoas que ficaram aqui, né, nos ouvindo. Eu sei que é uma conversa que era para ser um pouco mais curta, mas eu acho que não daria também para deixar algumas pessoas com alguns pontos ainda em dúvida. Então, procurei trazer aqui um cenário um pouco mais amplo de alguns pontos que foram levantados por vocês. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Obrigada. Carlos, quer falar suas palavras finais também? Não, só agradecer ao Alexandre, trazer essas questões tão importantes e desejar sucesso aí nessa empreitada de vocês, que não é pouca, né? Então, que tenha muito Sim. sucesso, a gente espera isso já há muitos anos. Ótimo, ótimo. Não é assim, é algo bastante complexo, mas acho que ele ganha mais força, significado quando a gente faz junto. Aham. Então, assim, é um reforço mesmo para as pessoas. Quem me conhece talvez fala, ele é assim, mas quem não me conhece, que saiba, eu gosto de fazer junto, eu gosto de que nós possamos sempre olhar para ter um melhor cenário, um melhor diagnóstico e tentar ser mais assertivo, né? E se a gente não for, vamos rapidamente ajustar para tentar acertar, porque o tempo é urgente, né? Então, assim, para nós, uma vida, uma pessoa idosa que consegue mudar a sua forma de viver a partir de um direito que volta a ser assegurado, ou que nunca foi, que passa a ser, ou que ela perceba, opa, peraí, isso eu tenho um direito, para a gente já valeu todo o esforço, tá? Então, seja com a comunicação, com a ação, com os agentes, enfim, com a articulação com os ministérios, enfim, qualquer coisa que a gente faça, melhor a vida de uma pessoa, já está valendo todo o nosso esforço, tá bom? Fiquem Obrigada. bem, viu, gente?
Um Você abraço. também. Fique bem, sucesso, saúde, graça, paz, sabedoria. Essa tarefa tão grande, quando você disse 32 milhões de pessoas, é para elas que você está se comprometendo, e aqui tem duas, eu e o Carlos, né? De cara, conversando com você, e muito bom, sucesso é a nossa palavra. Muito obrigada, você que está conosco no canal Que Rola na Geronto, te convidamos para outros episódios que estão aí por nós elencados, e Alexandre, muito obrigada, é a palavra final. E até mais, até a próxima, gente. Abraços.